Paz do Senhor, amados. Amém? Quando eu fui convidado para essa oportunidade, esse privilégio de estar falando aos jovens, me deu até uma nostalgia, me lembrei de minha juventude, mas foi no século passado, há muito tempo. Falei, tá tudo diferente, né? Eu não sei nem como me comportar com a juventude. Mas, graças a Deus, nós temos, como o Henrique acabou de citar, nós temos jovens que gostam de Bíblia, cristocêntrico, né? A juventude hoje está sendo uma juventude que a massa cefálica está atrofiando, né? Você pergunta para um jovem de que igreja que você é, ele fala, minha church. Tá diferente, né? Eu estava vendo um evento esses dias de uma juventude e perguntando aos jovens, qual é a sua igreja? Ele falava, minha church é Blackwall. Falei, olha, quer dizer, parede preta, agora, né, todo mundo é parede preta, mas nossa igreja aqui não tem essa parede branca, né? Amém? Queridos, quero compartilhar com os irmãos o Salmo 139, um salmo de Davi, muito conhecido. Quero fazer uma reflexão bem didática com a juventude, que todos nós somos jovens aqui, né? Amém? Amém. 139. Todos acharam? Amém? Diz o Salmo, ó Senhor, Tu me examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me assento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo que eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais diante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para que eu compreendo. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, e se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste do ventre da minha mãe. Eu te agradeço por ter me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu ainda sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrada em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísse os perversos, afaste-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devia odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que te opõem a ti? Sim, eu odeio-os com toda a minha força, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e vês meus pensamentos. Mostra-me se há algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Amém, queridos? Pode se assentar, amados. Esse salmo é um salmo extraordinário, né, queridos? Dos 150 salmos que compõem o saltério, 73 são destinados ao rei Davi.
E um desses salmos é o 139, que é um salmo extraordinário, porque ele fala das características, ele fala da onipresença, da onisciência, da onipotência do nosso Deus. E creio eu que Davi já era de uma idade já avançada quando ele escreveu esse salmo. Que a pessoa, quanto mais velho, ele vai meditando nas consequências, ele vai tendo experiência com a vida. E Davi, como nós sabemos, quando ele foi ungido, ele tinha em torno de 14 a 15 anos, pela primeira vez por Samuel. E ele teve muitas lutas, muitas batalhas de inimigos contra ele mesmo e contra o seu reino, contra Deus que ele servia. Eu creio que ele foi acumulando ao longo dos anos, na sua mente, todas essas passagens e escreveu esse salmo, meditando sobre nosso Deus. E nós sabemos que ali o Israel fica ali no Oriente Médio, na Ásia, e aquele povo ali tem por natureza, de meditar, né? Nós não temos tanto esse costume. E eu creio que ele estava nesse momento de meditação, ele estava olhando para o que já tinha acontecido e olhando e falando para Deus, conversando, um diálogo para Deus, e falando: sonda-me, as Bíblias falando, me examina-me, sonda-me, ó Deus. Queridos, uma sondagem é você olhar por dentro. Nós temos nossa visão limitada, nós olhamos que é superficial, mas nosso Deus, ele tem um olhar profundo, ele sonda o nosso íntimo da nossa alma. Uma sondagem, queridos, aparentemente, na visão superficial, está tudo tranquilo, tudo perfeito, mil maravilhas. Eu trabalhei numa companhia de terraplanagem, fazendo um comparativo, e quando nós compactávamos aquele terreno, estava pronto para receber a camada asfáltica. Aí vinha o geólogo, fazia a sondagem, furava, no interior daquela terra ele tirava, examinava e falava: não, vocês vão ter que mexer e compactar tudo de novo. E assim Davi está falando de Deus: sonda-me. Aparentemente nossas vidas estão alinhadas, está em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus, com a sociedade, com a família, mas fala: Deus, sonda-me. Quando ele vai sondar, nós estamos estragados, nós estamos um barro por dentro que não vale para nada, nem para guardar o tesouro, que é o tesouro do Espírito Santo. Aí Deus vem, sonda-nos. E ele diz mais: que conheces tudo a meu respeito. Querido, nós temos essa pequena consciência que nós sabemos tudo a nosso respeito. Nós não sabemos nada sobre nós mesmos. Nada. E eu coloquei aqui fazer igual o pastor Gildo, eu não sei muito dar título em mensagem, mas eu coloquei aqui: os atributos soberanos de Deus e a complexidade do homem. Homem, eu digo homem e mulher, o sexo formado do homem. E nós temos essa complexidade, queridos, em termos de os atributos de Deus sobre nós. Os atributos é somente de Deus, a onipresença, a onisciência e a onipotência. Nenhum ser, nem anjos, nem ser humano, nem demônios têm esses atributos, somente o nosso Deus tem esses atributos. E Davi continua: sabes quando me assento, falando aqui da onisciência de Deus, sabes quando me assento e quando me levanto, mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Hoje eu estava pensando, analisando. O único que sabe nossos pensamentos é nosso Deus. E Ele sabe o que nós pensamos antes e sabe o que nós vamos pensar daqui a 10, 15 anos. Ele já sabe o que nós vamos pensar. Não tem como fugir disso. E eu analisando hoje, a memória de computador tem mais memória do que a gente, né? Lembrando de 5 anos atrás, 10 anos atrás, onde eu estava, que eu nem sabia. E nosso Deus, ele é ilimitado, ele conhece desde o ventre da nossa mãe até os últimos dias da nossa vida, ele conhece nossos pensamentos, o nosso agir, não tem como fugir disso. E ele fala mais ainda: tu me vês quando viajo, e mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, tu sabes o que faço. Antes mesmo que eu falasse, Senhor, sabes o que eu vou dizer. É um ponto que eu quero refletir com os irmãos, é sobre o falar.
O nosso Deus, Ele sabe o que vamos falar antes de nós falar. O que nós andamos falando? O que nós abrimos nossa boca para falar? É coisas que edificam? É para pregar o evangelho para o ímpio? Ou é palavras profanas, palavras obscenas, chocarrices, brincadeiras que não agradam a Deus? Antes mesmo de nós pronunciarmos, Deus já conhece o que vamos dizer. E nós temos que falar coisas que agradam ao nosso Deus, queridos. Em Tiago 3,10, a palavra de Deus diz que a boca fala bênçãos e maldição. Mas ele termina assim: mas os servos de Deus não é assim, não se faz assim. Nós não fomos escolhidos para pronunciar maldições, coisas que não agradam a Deus, porque Ele já sabe o que vamos dizer. Nós temos que dizer palavras que impactam o mundo, palavras sábias, palavras de sabedorias. Muitas vezes nós falamos, nós queremos ser como Jesus, mas Jesus andava falando coisas que não agradavam ao Pai. Tem uma passagem de Bíblia muito conhecida, João 7, quero que os irmãos me acompanhem, que os irmãos deixem a Bíblia aberta para me acompanhar. Se eu estiver errado, os irmãos me corrigem. João 7. Onde Jesus estava reunido no templo falando a respeito dos final dos tempos, onde ele ia mandar seu Espírito. João 7, no capítulo, a partir do 37, Jesus está dizendo, no 36, pois as Escrituras declaram, rios de águas brotarão do interior daqueles que crerem em mim. Ele está falando do Espírito Santo que ia ser derramado, que ele ainda não tinha sido glorificado. Mas no versículo 32, os fariseus, eles estavam no templo falando ao povo, e muitos criam nele. No versículo 32, diz a palavra de Deus, os fariseus, ouvindo a multidão sussurrando essas coisas, o que ele estava dizendo, e os principais enviaram guarda ao templo para prendê-lo. Vieram guarda ao templo para prendê-lo. Mas veja bem o que aconteceu com esse guarda. A pessoa que tem uma palavra de bênção, uma palavra de Deus. Esses guardas, quando eles chegaram no 45, o sacerdote fala, cadê o Jesus? Quem foram? Cadê ele? Cadê ele? Diz assim, ó, quando os guardas voltaram ao templo, sem ter pedido de Jesus, os principais sacerdotes fariseus perguntaram, por que vocês não trouxeram? Por que não trouxeram? Olha bem o que eles responderam, nunca ouvimos alguém falar como ele. Amém, queridos? Amém. Respondeu, nunca ouvimos alguém falar como ele. Queridos, é isso que nós devemos ser. Pessoas que falam aquilo que o mundo não consegue falar. Sermos sábios na palavra de Deus. Por aqueles que vão nos perseguir, vão nos criticar. Quando ouvem nós falar, fala, não tem como ir contra essa pessoa, esse servo de Deus, esse jovem. Porque nunca ouvimos alguém com eloquência falar desse Deus como esse fala. Amém, amados? Amém. Então, o nosso Deus, Ele conhece o nosso falar antes de nós falar, e nós temos que falar coisas do alto. Eu creio que esses guardas chegaram lá e falaram para esses sacerdotes, esses fariseus, cara, vocês são doutores da lei, vocês são PhD, mas vocês não sabem nada. Nós ficamos embriagados com as palavras de Jesus, nós não temos como prender esse homem. E muitas das vezes o cristão ele se sente tão pequenininho no meio da sociedade por falta de sabedoria, de palavras sábias, de palavras que edificam, de palavras que confrontam o pecado, de palavras que faz o ímpio voltar atrás e falar, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus que você sirve, porque você não fala coisas com coisa, você não fala coisas que o mundo quer ouvir, você quer coisa que é preciso ouvir. E ele continua. Verso 5, vai adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é tão maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É por isso que eu coloquei aqui, amados, a complexidade do ser humano, do homem criado. É muito maravilhoso a grandeza de Deus, a soberania, a onisciência de Deus. Nós não conseguimos entender. Muitas das vezes eu fico meditando na palavra de Deus e fico assim, boca aberta. Cara, eu não consigo entender o que Deus quer dizer. E olha que eu fui criado na igreja. Eu fui desde pequenininho. Se os irmãos me permitem, eu vou falar um pouquinho da minha história, vou cortar aqui no meio.
Da minha tenra idade, muito jovem, na década de 70, faz muitos anos isso. Menino, criança, tive um probleminha lá e tomei uma garrafa de querosene, quando era pequenininho, né? E meus pais, eu tava, morre, não morre, meus pais levaram eu no médico, o médico disse, olha, não tem o que fazer, nós vamos dar um medicamento, fazer uma lavagem estomacal nele e levar para casa, seja lá o que Deus quiser. Eu tinha uma madrinha muito devota da Cidinha, falou assim, não, eu vou fazer um voto aqui para Cida. Se meu filhinho não morrer, de 7 anos, tem que levar lá na Aparecida, lá, pagar essa promessa. E nesse intermeio de tempo, eu pequenininho, acho que eu tinha igual o Cauãzinho, 6 anos, 7 anos, já estava meado de 8 anos, acho que era no ano de 78 a 79, e meu pai já estava frequentando a congregação cristã nessa época. E minha mãe, aí a madrinha, não, tem que levar ele pagar a promessa, porque senão não é válido, ele vai morrer. Aí meu pai, a pressão me levou. Tá. Aí nós voltamos, eu estava nessa faixa de 8 anos e começamos aí a congregação. E criei ali, batizei uma certa idade. Inclusive, estudei música, não concluí, tinha um instrumento, trombone, e comecei a tocar. E só um pouquinho da minha história para os irmãos verem como é que Deus trabalha, E a gente não entende, a gente pensa que julga, muitas vezes julgamos, perdido lá, não tem mais jeito, mas Deus está só trabalhando. E estudei música, e muitas das vezes, queridos, na minha juventude, na minha adolescência, perdida, porque ali naquela igreja ali, se você sair da igreja, você está condenado. E eu tinha uma biblinha, no Novo Testamento, Salmo e Provérbio, e eu triturava aquela biblinha. Eu tenho até, a única coisa que eu guardo da minha adolescência, da minha juventude, é aquela biblinha. Esse dia eu estava vendo lá em casa, eu pedi tudo que eu tinha, gastou, aquela biblinha me acompanha. Eu vou trabalhar de Deus. Eu sempre estudava aquela bíblia, lia, né? Mal entendia, mas lia. E quando eu estava na minha adolescência, no meu momento nas trevas, na escuridão, ébrio, e quando eu estava sóbrio, eu olhava para o meu instrumento lá pendurado, e aquilo vinha uma nostalgia, e chorava. E até esse Salmo 137, eu li o 139, e quando aqui o 137 fala, quando o pessoal estava cativo na Babilônia, os instrumentos estavam pendurados, e o pessoal falava, toca uma música, como que toca em terra estranha? E eu lia assim e chorava, né? E falava, como que eu vou ter alegria? E li o 139 e ficava assustado. Eu falei, Deus, Ele sabe tudo que está passando comigo, Ele me conhece, Ele sabe, mas por que está acontecendo isso? E lia, né, que Ele conhece do ventre da minha mãe, todos os dias são escritos. Eu falei, mas será que Deus escreveu uma história tão ruim que meus dias vai terminar tão ruim? E aquela luta, meus queridos, aquela luta. E tudo isso aconteceu por quê? Desobediência. Falar para os jovens, desobediência aos pais, desobediência ao líder, que não era também essas coisas para dar tanto conselho. Mas ouvir a juventude, muitas das vezes você deixa de falar os seus problemas para um jovem cristão, para o seu líder, para o seu pastor, e começa a confessar com o ímpio. Aquela amiguinha da escola que vai no candomblé, que é espírita, você fala, é minha confidente, queridos. O cristão não tem amizade com o mundo. O mundo é inimigo de Deus, você é filho de Deus. E eu, na juventude, na rebeldia, os amigos chegavam, Euclides, você já tem 15 anos, comecei a estudar à noite aos 14 anos, e ali eu começava a sair, ir para os barzinhos jogar sinuca, e dos barzinhos, né, ia para outros lugares e saí, abandonei a igreja. Aí a minha juventude foi destruída. Conheci minha esposa, eu já estava com 20 anos, e continuei naquela mesma vida. Sem responsabilidade, distante de Deus. Eu falei, para mim não tem mais saída, mas Deus sabe todas as coisas. E aqui estou pela misericórdia de Deus, porque Ele nos escolheu do ventre da nossa mãe para fazer parte dessa família. E a partir do versículo 7, queridos, ele está falando da onipotência de Deus. Da onipotência de Deus. Diz ele no 7, diz, é impossível escapar do teu espírito,
e não há como fugir da tua presença. E não é de hoje que a pessoa foge da presença de Deus. E quem foge da presença de Deus? Quem comete pecado. Porque a pessoa que está na presença de Deus, em comunhão com Deus, é que está na presença de Deus, ele não foge da presença de Deus. E não é de hoje, não é de ontem, não é há 100 anos ou 1000 anos. O homem começou a fugir da presença de Deus lá em Adão, quando pecou. Os irmãos bem sabem, ali no capítulo 2, no 3, no 2 termina, eles estavam no hino se envergonhavam, porque eles não tinham pecado. No capítulo 3 ali tem a narrativa. No 7 eles se cobrem, no verso 7 eles se cobrem com folha de figueira. E lá no 20, Deus faz uma túnica de pele para eles, porque eles estavam envergonhados, porque pecaram na presença de Deus, estavam fugindo. Mas a Bíblia diz, não tem como fugir da presença de Deus. A palavra de Deus diz aqui, ó, se descer ao mais profundo, se subir, se voar aos confins da terra, lá tu estás. Você pode cavar um buraco, fazer um bunker e entrar dentro, aqui eu estou livre, até explosão nuclear, mas Deus está lá. Não tem como fugir. Geralmente, quem foge da presença de Deus é quem comete pecado. Quem está em pecado, está fugindo da família, da esposa, do esposo, do pai, da mãe, do pastor, da polícia constituída para manter a ordem. Foge de tudo, mas não pode fugir da presença de Deus. Queridos, por isso nós devemos estar cada dia mais nos santificando na presença de Deus, para que nós possamos ter comunhão com Ele, e não fugir, querer estar na presença dEle. Diz a palavra de Deus, aqui Davi diz, eu li até o 9, se eu tomar as asas do amanhecer e habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará. E do 11, eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo a escuridão pode esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e a luz são a mesma coisa. Isaías 45, 7. Deus fala, eu crio a luz, eu faço a luz e crio as trevas. É Ele, queridos. Não adianta nós querer ficar no escuro, ali Ele está. Não adianta. Eu estava fazendo um comparativo, quando a gente é criança, adolescente, que está contando um casinho de fazer medo, né? Cobre no escuro, fala que ninguém me vê. Deus está lá te vendo. Quando está fazendo uma coisa escondidinho, aí eu vou para a penumbra ali no escurinho ali, ó, porque o meu irmão está passando na rua. Deus está lá, no escuro, te vendo o que você está praticando. Não tem como você, é impossível fugir da presença de Deus. Por isso nós devemos praticar aquilo que agrada ao nosso Deus. Mesmo ali, tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão, já li isso aqui. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me ter feito de modo tão extraordinário. Um outro ponto, amados, que eu quero compartilhar com a juventude. Davi fala que o Senhor tem me feito de um modo tão extraordinário. É um outro ponto que o ser humano hoje, a juventude, não somente a juventude, todos, está insatisfeito com o modo que Deus nos fez. Querendo mudar o corpo, e isso está entrando dentro das igrejas da juventude, né? Corpos, belos corpos, exuberantes, sendo expostos na mídia, quase de uma simetria perfeita, feito a bisturi, a silicone, a whey, e umas bombinhas, isso tudo para modelar o corpo, porque estão insatisfeitos com o corpo. E Davi fala aqui, tu tem me feito de uma forma extraordinária. Queridos, nós somos feitos extraordinários, mas para a glória de Deus. Esse corpo que você tem aí é perfeito. E ele tem que ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Para a glória de Deus, para louvar a Deus, para ter comunhão com Deus. E quantas pessoas estão satisfeitas, buscando, através de cirurgia, modelar o corpo, que é o padrão da sociedade hoje, é um corpo perfeito, um corpo bonito. E quando nós morrermos, nosso corpo vai ser glorificado, queridos. Não importa se é alto, baixo, gordinho, né, narizudo, não interessa se você tem cabelo, se não tem. Né, hoje em dia os irmãos estão fazendo implante capilar, né, está insatisfeito. Deus conta cada fio de cabelo que nós temos na nossa cabeça. O implante capilar não é contado, não. Então vamos deixar só os que tem mesmo. Amém?
E essa é a complexidade do homem. Fica, cara, eu tenho que mudar o que Deus fez. Nós não podemos mudar o que Deus fez. Nós temos que louvar a Deus por o que Ele fez, de um modo tão maravilhoso. O 15 nos diz: Tu me observaste quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era crescido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Nós temos que ter consciência que cada dia da nossa vida está registrado, Deus, desde o ventre até o último dia. Então, nós não sabemos se é hoje nossa partida, se é amanhã ou daqui 10 anos. E esse intervalo de tempo que Deus nos permitiu de estar na presença dele aqui na terra, nós temos que louvar a Deus, servir a Deus, ter uma vida de santidade, ser um estandarte do evangelho para os ímpios. Porque nós não sabemos quando vamos. Muitas vezes nós queremos viver 100 anos, mas Deus fala, não, eu vou te dar só 40, porque a partir dos 40 você vai se rebelar contra mim, você vai pecar. E eu quero você na glória comigo. Muitas das vezes, quantos dos nossos irmãos vão tão cedo e ficamos falando, por quê? Porque Deus quis. Deus quis, porque até aquele momento ele estava em comunhão, em santidade, a partir dali ele ia se perder. Deus sabe tudo. Eu vou só abrir um parênteses aqui e contar uma historinha para os irmãos de um ímpio, um filósofo que viveu na Grécia. Ele faleceu em 323, se não me engano, o nome dele era Diógenes de Sinop. Eu acho que os irmãos já sabem. Ele era Diógenes de Sinop, o cínico. Um homem que não conhecia Deus, um homem ímpio, que nem era antes de Jesus. E os discípulos dele, preocupados, chegou nele e disse, ele não deixou escrito, isso é tradução oral, Mestre, quando morreres, o que queres que façamos com seu corpo? Ele falou, leva-me fora da cidade, jogue-me aos cães para alimentá-los. Mas, mestre, é o seu corpo. Aí diz ele, então me dê um bastão para afugentá-lo. Mas você vai estar morto, mestre. Então, que importa? Deixe-me lá. A gente, como cristão, queridos, nós temos que se importar, porque nosso corpo vai ser glorificado. O corpo dele não importava. Para ele, morreu, acabou. E nós temos que ter esse intervalo de vida após a morte, quando estamos vivos para servir a Deus, porque depois que nós morrermos, nosso corpo volta à matéria de que foi feita, zinco, ferro, cálcio, isso vai ser dissolvido na terra, mas depois Deus vai ressuscitar esses corpos e ser glorificado. E por isso nós temos que ter essa consciência que importa sim a nossa vivência na terra. Importa, claro que importa. Então, queridos, coisas que a gente vai estudando e percebendo a diferença do cristão e do ímpio. O ímpio não se importa mais com nada depois da morte. Joga-me aos cães, depois que eu morrer não vale mais nada. Mas o cristão, ele tem que se importar, porque depois da morte é aí que começa a vida eterna, onde não há pranto, nem lamento. Porque essa vida aqui na terra é de dor e tristeza, mas o Senhor nos promete uma vida com Ele, de um corpo glorificado. E diz a palavra, como são preciosos os seus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, ainda estás comigo. Olha, querido, a capacidade de Davi, a conexão dele com Deus, ele falando, Deus, é tão maravilhoso, eu sou incapaz de contá-lo as tuas maravilhas, mas eu sei que quando eu acordo, o Senhor está comigo. Isso não é maravilhoso, queridos? Nós podemos passar por tribulações, por perseguições, por tudo nessa vida, mas nós temos que falar a Deus, quando eu acordo, o Senhor está comigo. Não importa a circunstância, não importa os revés da vida, não importa a minha aparência, o importante é que o Senhor está comigo. Mas o ser humano está complexo aqui na Terra, uma complexidade contra Deus, inconformado, querendo mais, querendo ser lindo, querendo ser rico, querendo ter posse, sabedoria terrena, e não busca. Muitas das vezes, queridos, desde o jovem, já começa a correr atrás das coisas, perde sono, estudando,
perde a saúde trabalhando em 2 empregos, né, Henrique? Eu quero trabalhar porque eu quero ter, eu quero possuir. Eu não tenho tempo. A palavra de Deus não tem tempo para edificar sua vida. Só tem tempo para as coisas do mundo. Vou falar das mulheres aqui, mas deixa quieto, né? As mulheres passam 2 horas no salão penteando o cabelo, mas não passam 2 horas na igreja. Os homens passam 2 horas jogando futebol, mas não passam 2 horas na igreja. Fala, eu não tenho tempo para ir na igreja. As irmãs me perdoam, né? Não é só as irmãs, não. Os irmãos também não têm tempo. Queridos, esse tempo, esse pequeno espaço de tempo que Deus nos permite, era para louvar a Deus, estar na presença dEle. Ah, se eu voltasse, se Deus me retrocedesse na minha juventude. Jamais, querido, eu tinha saído da presença dEle. Aleluia, Deus. Como é maravilhoso o teu conhecimento. Aleluia. Eu falo para o jovem, porque eu já passei por isso. O mundo lá fora, queridos, não tem nada para oferecer. Ele tira tudo de você. Tira tudo. Tudo que ele pode, ele tira. Quando ele não tiver mais nada que tirar, tira a sua vida. E por isso, amados, fica na presença de Deus, juventude. Fica na presença de Deus. Curta a sua juventude, louvando a Deus. Porque vida melhor do que essa aqui vai ter nos céus. Essa vida aqui é passageira. Vamos estar na presença de Deus, queridos. Davi, quando Samuel foi ungir ele, tinha seus 14 anos, 14. E ele teve uma vida atribulada, mas na presença de Deus. Por isso, quando ele chegou a essa idade, eu creio que ele refletia sobre Deus, ele se deitava com Deus, falava, Deus, quando eu acordo, o Senhor está comigo, o Senhor me protegeu dos meus inimigos. E a partir do 18, queridos, veja bem o que ele fala aqui, ele estava irado contra os inimigos de Deus, e quem nós não iramos? A partir do 18 ele diz assim, não sou capaz, no 19, ó Deus, quem dera destruísse os perversos, afaste de mim os assassinos, eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar o que te opõe contra ti? Sim, eu odeio de todas as minhas forças, pois os teus inimigos são os meus inimigos. Queridos, nós com a consciência cristã hoje, nós olhamos o ímpio. Mesmo que a Bíblia fala para nós amá-los, mas no fundo, na nossa pequenez, na nossa carne, nós sentimos um ódio absurdo do que eles fazem, as blasfêmias que eles fazem. Eu fico estudando a história da igreja, as atrocidades que foram feitas com nossos irmãos passados, mortos. Eu fico falando, eu faço igual a Davi, falo, Deus, cadê você, Deus? Cadê o Senhor? Por que deixou isso acontecer? O Senhor tem todo o poder de ceifar essas vidas, mas Deus sabe todas as coisas. Se isso não acontecesse, eu creio que hoje nós não estaríamos aqui. Essa palavra chegou até nós, foi a base de sangue dos santos derramado. Se não fosse esses martírios que Deus permitiu, nós hoje não estaríamos com essa liberdade, com essa palavra viva, trazendo-nos conforto e trazendo palavras de edificação, palavras que nos liga a Deus. Nós estávamos perdidos. Mas eu mesmo me questiono isso. E eu gosto da história da igreja, mas eu fico indignado. Esses dias atrás eu estava estudando sobre aquela passagem dos moravianos, aquelas 30 anos ali de guerra, quantos cristãos que foram massacrados, decepados, famílias, aldeias todas foram eliminadas, crianças, em prol de política. Aquilo não era coisa de Deus, não era de religião, era de política, e eles acharam os cristãos para descarregar toda a sua perversidade, sua maldade. Eu estava estudando e pensando comigo, eu não conformo Deus permitir isso, não. Mas quem sou eu para confrontar a vontade e soberania de Deus? Então, amados, vamos estudar a Escritura, vamos nos santificar, vamos tirar tempo para Deus, vamos nos conectar com Deus, ter comunhão com Deus. Porque esse mundo não nos oferece nada.
E nós somos peregrinos, passageiros nesse mundo. Peregrinos. Mas Davi, ele termina dizendo, ele, mesmo com essa raiva toda do ímpio, ele termina dizendo a Deus assim, no 23, diz ele fala, examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Nós temos que pedir a Deus para nos examinar, queridos, cada dia, nos sondar. Não vamos ficar superficialmente falando, eu sou bom, eu vou à igreja aos domingos, eu dou uma oferta, eu sou bonzinho, nem uma mosca eu mato, eu assopro ela do meu braço. Mas não é assim que funciona diante de Deus. Nós estamos vendo o superficial, aquilo que nossa visão limitada está vendo. E Deus está sondando o interior, a alma, as juntas e medulas. A cada centímetro, a cada milímetro de nós, ele está ali olhando e vendo o que há de errado, o que há de bom. E Davi, ele fala para Deus, examina-me, ó Deus. Isso que nós devemos também falar a Deus, examina-me, Senhor. A cada dia da minha vida, examina-me. Tu me conheces, tu sabes do meu coração. Prova os meus pensamentos. E quantos pensamentos maus nós temos? Eu estava prestando atenção no trânsito. Cada coisa que acontece... E muitas vezes nós estamos no trânsito, conscientes, nós somos servos de Deus, nós temos que usar nossa boca para abençoar, e passa um fio do coisa ruim por a gente, faz cada coisa, que você tira toda a sua paz. Você me falou, oh, Deus, tem misericórdia dessa alma, resgata ela das mãos do inimigo. Muitas vezes fala, tomara que se lasca, tomara que bate no outro lá e vai para os braços do coisa ruim. Então, queridos, Deus, nós não pronunciamos, mas Deus, nós já sabemos do nosso pensamento. E por isso, até nosso pensamento tem que ser coisas que exaltam o nome de Deus, que santificam a nossa vida. Então, que nós possamos pedir, Deus, examina-nos. O Senhor que conhece o nosso coração, prova-me meus pensamentos. E ele termina aqui, dizendo, mostra-me se há alguma coisa errada em mim, que te ofende, e conduz pelo seu caminho eterno. Mostra-me. Que Ele possa revelar a nós, em qualquer área da nossa vida nós estamos errando e confrontando a santidade de Deus. Nós possamos dobrar nosso joelho em comunhão com Deus e falar, mostra-me, Senhor, em que eu estou te ofendendo. É com a minha vida, é com a minha boca, é com o meu falar, é com o meu pensamento, é com o meu modo de vestir, de agir, de viver, de andar, de caminhar, de comer. Também, nossos irmãos, hoje em dia está com um negócio de... Eu tenho que ir no nutricionista, porque eu estou acima do peso. Glutonaria, meu querido. Até isso nós temos que falar para Deus. Deus, o que nós estamos fazendo que está te afrontando? Você é um glutão. Você passa mal porque você é glutão. Isso não me afronta. Tenha limite. E diz ele, conduza-me pelo caminho eterno. Que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Conduzidos pelo Deus, por Jesus. Para que nós possamos chegar à eternidade com Ele, com o corpo glorificado e exaltado, e ser conformado, não confrontar Deus, tirar essa perplexidade da nossa mente, que nós somos pequenos, dependentes do nosso Deus eterno, soberano. Amém, queridos? Eu quero deixar essa pequena reflexão com os jovens, para que os jovens não saiam da presença de Deus, mesmo nas tribulações, nas perseguições. Não dê ouvidos aos amiguinhos, que aconteceu isso comigo. E pela misericórdia de Deus, Deus me conhecia desde o ventre da minha mãe. Ele tinha a minha salvação já decretada. Por isso que eu estou aqui. Porque se for um outro, já tinha ido. Ei, jovens, vocês não sabem o que é o mundo. E não vá querer saber também não. Fique na comunhão, fique na paz, fique na presença, fique na comunhão com os irmãos. Ouça seus pais, ouça seu pastor, seus professores. Não afronta a lei e a justiça para que vocês não sejam tidos como marginais à margem da lei. Guarde a lei de Deus nos vossos corações. Amém, queridos? Amém. Que nós possamos ser parecidos com Jesus, não na aparência, mas na essência. Isaías 53:2 diz que Jesus não tinha aparência nenhuma. Mas lá no 7:45, lá 46, os guardas falaram, a palavra dele, a essência dele nos embriagou, não tem como prender. Que nós possamos ter nossa aparência com Jesus na essência, na santidade.
e não buscar essa aparência física, essa correria, essa loucura frenética de nos aparecer. E quando nossos irmãos, quando vê o mundano, fica de boca aberta, uau, que corpo, que veste, né? E se matam trabalhando para modo de ter a melhor roupa. É roupa só de marca, é Zara, como é que é? Aquela do jacarezinho. Queridos, que nós possamos estar presentes de Deus limpinho, pode ser da Shein mesmo. Vamos deixar dessa loucura de correr atrás de moda, de fantasia, de corpos esbeltos, de roupas de marca. Vamos deixar disso, meus queridos. É preciso estarmos na presença de Deus limpinhos e não seminus. Você veja bem lá, quando Adão pecou, se cobriu ali com a folha. Hoje em dia o pessoal anda coberto só com a folha, o localzinho, mas Deus fez veste de pele, nós temos que andar coberto, queridos, nós temos que andar coberto diante de Deus. É desde o princípio que Deus falou, anda coberto. Hoje em dia são um corpo despido, só com a folha de figueira. E tem crente que ainda fica de boca aberta. Uau! Como assim? Principalmente nossos irmãos cristãos, nós temos que chegar e repreendê-lo, meu querido. Põe uma pele aí em você, para que agrade a Deus, como Davi falou aqui, ó. Davi falou, sonda-me e veja o que não te agrada e conduza-me para o caminho eterno. Que nós possamos tirar tudo aquilo que não agrada a nós, a nossa vida, a nossa carne, mas não agrada a Deus. Então nós temos que eliminar isso, nós temos que extirpar isso da nossa vida e colocar na nossa vida aquilo que agrada a Deus, andar em santidade, em todas as áreas, querido, em todas as áreas. Sair das rodas dos escarnecedores, estar em comunhão com a igreja, com os irmãos. Quão bom e quão gostoso estar em comunhão, todas as quinta-feiras uma janta. Não é melhor do que você ficar no barzinho jogando sinuca e tomando cerveja com a juventude mundana? É tão gostoso. Ah, a vida do crente é sem graça. Como sem graça? Sem graça é você. A vida do crente é cheia de graça. É tão cheia de graça que tem Jesus e o Espírito Santo juntamente, participando. Para que graça maior o Espírito Santo está junto ali na comunhão? Nós somos privilegiados, escolhidos. Amém, queridos? Nós somos escolhidos. Nós somos pessoas lindas, maravilhosas. Não importa o defeito que o mundo vê. Deus não está vendo o seu exterior, Ele está vendo o seu interior, a sua essência. É aquilo que você pronuncia que agrada a Ele. É aquilo que você vive que agrada a Ele. Vamos deixar essa complexidade mundana de que nós somos inferiores ao mundo. Nós somos muito mais superiores. Somos mais superiores. Jovens inteligentes. Jovens que sabem onde vai. E vão para os céus. Onde Jesus está assentado à destra do Pai, preparando lugar desde a fundação do mundo. Aqueles que vão para qualquer lugar, eles não sabem para onde vão. Eles vão, o caminho é torto, o caminho é errado. E nós sabemos onde que é, no abismo. Queridos, quero deixar essa reflexão com os irmãos aqui. Eu falando com o pastor, eu até fico meio de perna bamba aqui, né? Que a igreja missionária é uma igreja cristocêntrica, de Bíblia, de homens eloquentes. Aqui nós temos pregadores, pregadoras para todo lado. Então me sinto assim, um calor assim, os outros aqui olhando para mim e me julgando. Aí, ele errou. Aperta o botão. Então a gente fica meio com um pezinho atrás. Que são pessoas aqui, eu estou falando para pessoas aqui eloquentes, pessoas que têm uma boa oratória, pessoas que têm Bíblia, né? Jovens que estão se formando aqui numa igreja que fala de Deus, de Bíblia, de teologia. Falei para o pastor, se fosse para subir no púlpito e falar glória a Deus e aleluia, era mamão com açúcar. Você fala glória a Deus e aleluia, o público também fala glória a Deus e aleluia, fica meia hora e acaba. Mas aqui, meus irmãos, nós temos que falar sobre a palavra, sobre Deus, sobre edificação, sobre comunhão, sobre santidade, abandonar o pecado, abandonar o ímpio. Tiago 4,4 diz que o ímpio é inimigo de Deus, e aquele que se colher com ele também se faz inimigo. Se eu estou errado, me corrija, eu acho que é isso mesmo. Inimigo do mundo. Amém, amém. Meus amados, que essa palavra fique guardada nos vossos corações, e lembre-se,
que desde a eternidade Deus nos escolheu, te escolheu. Lá na eternidade, ele olhou no dia 21 de setembro e olhou. Lá tem um jovem sentado naquela igreja, escutando o irmão Cris falar alguma coisa. Essa palavra está servindo de santidade para que eles possam chegar aos céus. Deus não é o Deus de hoje, Ele é o Deus da eternidade e eternidade. Eu creio que, igual eu já falei, Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe quando nós nascemos, Ele já sabe quando nós morremos e quando nós estamos no céu. Nós temos estudado isso aqui, ó, a eternidade de Deus. Ele abriu esse parênteses no espaço-tempo, para que nós possamos e pudéssemos estar aqui louvando a Ele. Mas Ele já sabe da eternidade e eternidade. Quando Jesus morreu na cruz por nosso pecado, Ele já sabia que você estava aqui servindo a Ele. Ele já sabia. 17:20, em João 17:20, quando Jesus estava fazendo a oração sacerdotal, ele orou. 17:20 ele orou para Deus: Pai, eu não oro só por eles, pelos discípulos, eu oro para todo aquele que crê em mim. E aqui estão as pessoas que creram nele. Ele já orou por nós. Nós somos abençoados desde antes dele morrer na cruz, dele nos conhecer, antes de nós conhecer a ele já orou por nós. João 17:20. Deus orou por aqueles que iam crer nele. Nós cremos, e por isso Jesus orou por nós, nós somos abençoados desde antes de nós nascermos. Amém? Que essa palavra fique nos nossos corações.